E eu olhando para esse capítulo, de número 4, versículo 27 até o 30, eu falo o que passava na cabeça de Paulo. Por que Paulo ele é tão otimista? Por que Paulo ele tem tanta garra? Por que Paulo ele tem uma pujança grande da sua vida cristã? Eu fico pensando, porque um homem vivendo os piores momentos da sua vida, você daria tudo por você ter saúde. Paulo não estava com saúde. Você daria tudo para ter liberdade. Paulo estava preso. Você daria tudo para ter uma juventude. Paulo está com a idade avançada ali. Mas a única coisa que Paulo ele tinha no seu coração era a sua fé. Era a sua fé em Jesus. Ele sabia que tudo estava desmoronando do seu lado, mas ele sabia que Jesus estava na vida dele. Ele sabia que as prisões, ele sabia que a enfermidade, ele sabia que a velhice que ele estava vivendo, ele sabia que o abandono, isso não adiantava de nada, porque tudo passava, mas Jesus, ele continuava na vida de Paulo. Jesus continuava vivendo na vida de Paulo. O que a gente aprende? O que a gente começa a olhar? E quando Paulo ele vai falando sobre isso, e o que me chama a atenção é que ele está falando para aquela igreja uma coisa que hoje muitas vezes é raro ter no nosso meio, mas Jesus essa noite ele quer nos provocar. Nessa noite Jesus ele quer nos ensinar aqui o que Paulo está falando daquela igreja. Eu estou passando, eu vou morrer, mas vocês vão continuar. E Paulo está dizendo: vocês precisam ter união, vocês precisam ter unidade, vocês precisam ter comunhão, vocês precisam estar perdoando, vocês precisam estar amando, vocês precisam não ser superior aos outros, mas ser humilde. É por isso que você pega o capítulo 1 de Filipenses, ele vai falar que ele ia padecer por Cristo. Não tinha nada que fazia Paulo a não padecer. Os